Pessoal, então, para iniciarmos, vamos olhar um pouquinho, vamos revisar um pouquinho o que a gente fez na semana passada. Vamos relembrar alguns pontos que a gente fez na semana passada. Deixa eu pegar aqui a lista de exercícios. Eu quero mostrar para vocês. Eu separei aqui 3 exercícios para a gente revisar um pouquinho o que a gente viu na semana passada. Então, o exercício 61 da lista de exercícios, né? Pode ser, pode ser um deles ali para a gente revisar o que a gente viu na semana passada. Olha lá o que diz o exercício 61. As espécies químicas O2, NaCl, HCl e Al, né, apresentam respectivamente ligações de que tipo? Então, deixa eu só colocar aqui no meu quadro para a gente projetar, né? O2, NaCl, HCl e alumínio. Professor, Oi? eu acho que nós não estamos conseguindo ver o quadro. Agora sim. Isso, abri para vocês agora, tá? Abri agora para vocês. Então, olha lá, ó, oxigênio, né? A gente viu, né, que o oxigênio está na família dos calcogênios, família 6A. Temos lá 6 elétrons na camada mais externa, né? 6 elétrons na camada mais externa. Como que ele vai se ligar com outro átomo de oxigênio, que também tem 6 elétrons na camada mais externa? Então, coloco ali, deixa eu só ajeitar aqui. Coloco os elétrons e eu vejo que eu tenho uma ligação covalente, né? Um compartilhamento de elétrons, 2 átomos com eletronegatividades iguais, né? A ligação é covalente apolar. A gente viu, né, que é uma ligação covalente apolar. Ligação covalente apolar. E a gente viu também que como a molécula tem uma distribuição homogênea da nuvem eletrônica, né, a molécula acaba sendo apolar também. Tá? Mas aqui estamos focados em olhar para o tipo de ligação. Então, no gás oxigênio, temos ligação covalente apolar. Já no sal cloreto de sódio, temos aqui um metal ligando com um não metal, né? E daí a gente tem ligação do tipo iônica. Lembra lá, né? O sódio tem um elétron na camada mais externa, ele é um metal alcalino, ele está na família 1A, ele tem um elétron na camada mais externa. Ele vai querer doar este elétron, né? E ele vai doar este elétron para o cloro, que tem 7 elétrons na camada mais externa, tá? Então, esse elétron vai acabar sendo doado ali para o cloro. E aí o sódio, né, se tornará um cátion e o cloro com um elétron a mais se tornará um ânion. Ele terá um elétron a mais na eletrosfera do que prótons no núcleo e se torna um ânion. E daí a ligação é do tipo iônica, né? Ligação iônica. Quando você tem transferência, né, de elétrons do metal para o não metal. Lá no ácido clorídrico agora, olha lá, ó, um não metal ligado a hidrogênio, né? O hidrogênio tem um elétron ali. O cloro a gente já sabe que tem 7 elétrons na camada mais externa. Então aqui vai acontecer um compartilhamento, né? Um compartilhamento de elétrons. O hidrogênio fica estável com 2, o cloro fica estável com 8. Então se temos compartilhamento, temos ligação covalente, né? E nesse caso, temos um compartilhamento desigual desse par de elétrons. Porque o cloro ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa mais para si esses elétrons participantes ali da ligação química. Ele não consegue arrancar esse elétron do hidrogênio, mas essa distribuição eletrônica fica mais próxima a ele. Então a ligação é covalente polar. A gente teria aqui, né, se a gente fosse desenhar uma nuvem eletrônica, né? Essa nuvem eletrônica ela estaria maior aqui ao redor, né, do átomo de cloro, tá? Então a gente viu que a gente pode representar como, né, uma falsa carga negativa próximo
cloro e uma falsa carga positiva aqui próxima ao hidrogênio. O azul e o vermelho aqui não tá bom, né? Vamos ficar com o preto mesmo, tá? Então, como o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, a gente tem uma distribuição heterogênea da nuvem eletrônica. Temos um vetor de momento de dipolo apontando para o cloro. Lembra que o vetor de momento de dipolo é uma representação que a gente usa na ligação química, né, que vai do átomo mais eletropositivo para o mais eletronegativo, tá? Então a ligação é covalente polar e a molécula acaba sendo polar também, né? E já no alumínio, o tipo de ligação, a gente viu lá que temos ligação metálica. Na ligação metálica, os elétrons da camada mais externa, né, ficam perambulando ao longo de uma barra de uma estrutura metálica. Então, a gente viu mais ou menos esses pontos na semana passada, né? Então, olha lá, ó. O gás oxigênio, ligação covalente apolar. Pode ser letra A ou letra B. Os cloreto de sódio é uma ligação iônica, então só pode ser letra A, né? Na sequência, né? Covalente apolar e iônica. Depois lá o ácido clorídrico a gente viu que é covalente polar, ó, confirma ali, e o alumínio ligação metálica, então a letra A é a alternativa correta, tá? Perfeito, pessoal. Tudo bem? Fiquei com o chat escondido aqui, tá? Agora sim. Então, fazendo o exercício 61, a gente fez essa breve revisão desse ponto que a gente viu na aula da semana passada. Eu quero fazer o 65 também. Olha lá o 65. Deixa eu só apagar aqui esse meu quadro. Olha o 65. Para revisar também o que a gente viu semana passada. Sabe-se que a interação entre átomos que se ligam na formação de novas ligações é feita através de seus elétrons mais externos. A gente viu que são os elétrons da camada mais externa que participam, né, das ligações químicas. Uma combinação possível entre o elemento A com configuração eletrônica está aqui, ó, configuração eletrônica de A, tá? E o outro, que é o elemento B de número atômico 16, né? Qual é a fórmula química e qual é o tipo de ligação química entre o elemento A e o elemento B, tá? Deixa eu já colocar aqui para vocês então. O elemento A, esse é o número 65, né? 65, tá? O elemento A, o que importa para mim em relação ao elemento A, olha lá, ó, eu nem preciso saber quem é ele, eu só olho para a camada mais externa, ó, 4s1. Se é 4s1, tem apenas um elétron na camada mais externa e eu vou colocar esse elétron aqui, ó, tá? Eu sei que é alguém da família dos metais alcalinos, é alguém da família 1A. Não preciso contar aqui a quantidade de elétrons, né? Ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 19. Ah, é 19 elétrons, é 19 prótons, o número atômico é 19, é o potássio. Eu nem precisaria saber disso, tá? Eu só preciso saber que na camada mais externa tem um elétron, que é o que vai participar da ligação química, tá? E o elemento químico B, né, tem número atômico 16. Então, quem é o B? Agora sim, né? Eu não tenho a tabela periódica gravada na minha cabeça, então eu tenho que olhar para saber quem é esse elemento B, para saber em que coluna ele está lá na tabela periódica. Então, eu tenho que buscar uma tabela periódica. Deixa eu pegar aqui quem é o número atômico 16, tá? Deixa eu abrir uma tabela periódica que eu tenho aqui. Eu acho que é o enxofre, tá? Deixa eu só abrir aqui uma tabela periódica. Ó, isso é o enxofre. Ó. Número atômico 16 é o enxofre, está na família 6A. Era o que a gente precisava, tá? Era o que a gente precisava ali. Então, deixa eu pegar aqui. O B
tem número atômico 16 e está na família 6A. É a informação que eu precisava. Então, ele tem 6 elétrons na camada mais externa. 4, 5, 6, né? Vejam que eu tenho aqui um metal alcalino, e aqui eu tenho um não metal. Eu já sei que a ligação será do tipo iônica. Entre não metal e metal é ligação iônica. Então, o A vai doar elétron para o B. O B já tem 6 elétrons, ele precisa receber 2 elétrons. Só que o metal A só pode doar um elétron. Então, esse elétron vai ser doado para cá. Só que eu vou precisar de um outro metal, de um outro elemento, né, na verdade, de um outro átomo do elemento A, para doar mais um elétron lá para o B. E aí teremos a fórmula, né? A2B. Eu preciso de dois elementos, dois átomos do elemento A e um átomo do elemento B ali para fazer a ligação química que é do tipo iônica. Então, o A, como ele tem um elétron na camada mais externa, ele se torna um cátion com uma carga positiva. O B é um calcogênio, está na família 6A, então ele precisa receber 2 elétrons, ele tem carga menos 2. Daí lembra da inversão de cargas, né? Esse 2 vem para cá, e esse 1 que está aqui vem aqui como subíndice do B, que a gente acaba não colocando. Então, A2B. Tá? A2B e ligação iônica. Opa, deixa eu tirar aqui. Olha lá, ó. Letra 65, né? Letra B, ó. A2B é a fórmula do composto e a ligação é do tipo iônica. Ok, pessoal? Ok? Ficou claro ali? Então, revimos um pouquinho esse ponto, tá? E para finalizar, vamos olhar o 66, para finalizar essa revisão da aula da semana passada. Um elemento químico A, de número atômico 11, um elemento químico B, de número atômico 8, e um elemento químico C, de número atômico 1. Vejam que C não é o carbono, tá? Tem número atômico 1. Combinam-se formando o composto ABC. As ligações entre A e B e entre B e C do composto são respectivamente, né? Então vamos lá. Deixa eu só pegar os dados aqui. Bom dia, Lucas. Estamos revisando aqui, tá? A aula da semana passada para iniciarmos na sequência a nossa aula de hoje. Então, 66, né? Olha lá. Elemento químico A tem número atômico 11. Quem é que tem número atômico 11? É o sódio, né? E o sódio é um metal alcalino, ele está na família 1A da tabela periódica. Então, o elemento químico A tem um elétron na camada mais externa. Ele tem número atômico 11. Eu já vou colocar aqui quem é, tá? É o sódio, tá? Na sequência, o elemento químico B tem número atômico 8. Então, o B, olhando lá na tabela periódica, quem é que tem número atômico 8? É o oxigênio. E o oxigênio está na família 6A. Tá? Se está na família 6A, tem 6 elétrons na camada mais externa. 4, 5. Opa! 4, 5, 6. Vou fazer assim, tá? Então eu sei que é o oxigênio, o B. Tá? Número atômico 8, eu vou lá na tabela periódica, eu verifico que é o oxigênio, está na família 6A, tem 6 elétrons na camada mais externa. E o elemento químico C tem número atômico 1, tá? Se o elemento químico C tem número atômico 1, ele tem um elétron lá na sua camada mais externa, que é a única, tá? Então, eu sei que é o hidrogênio, né? Eu sei que é o hidrogênio, tá? Olha só, primeiramente, a ligação entre B e C aqui, como o C é o hidrogênio, ele é um não metal, né? É um não metal, que vai se ligar a um outro não metal, porque eu sei que o B é o oxigênio, então não metal com não metal, eu sei que é a ligação covalente aqui, ó, tá? Ligação covalente. Ligação covalente.
E se é polar ou apolar, a gente discutiria olhando para as eletronegatividades ali, né? O B é mais eletronegativo que o C, acaba que é polar. A ligação covalente é polar, tá? Agora, entre A e B, que tipo de ligação acontece? Vejam que o B já tinha 6 elétrons na sua camada mais externa, né? Ele compartilhou um lá com o C, ele ficou com 7. Ele ainda precisa de um elétron. E entre um metal e um não metal, a ligação é do tipo iônica, então esse elétron será transferido para cá, tá? Então essa ligação aqui é uma. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer por baixo aqui, ó. Então vai ser transferido ali e a ligação será iônica, tá ok? Ligação iônica. Então, na verdade, o A perde o elétron, ele se torna um cátion, né? O A+, tá? E o OH ali, né? Vamos colocar a nomenclatura usada por enquanto aqui, né? B e C. B e C tem carga, né? É um ânion que vai ter carga negativa. Esse elétron que foi transferido lá do A para o B, né? Acaba dando a carga para o ânion ali, tá? Então, na verdade, a gente sabe ali que a gente tem o hidróxido de sódio, né? NaOH é a fórmula do composto. Lembra que o sódio é um cátion e a hidroxila é um ânion, tá? Ok? Então, temos ligação iônica entre A e B e ligação covalente entre B e C. Voltando lá para o nosso exercício, a resposta, então, da 66, né? Ó, a ligação entre A e B é iônica, tá? Então pode ser letra B e pode ser letra D. E a ligação entre B e C é ligação covalente e a gente viu que é polar. Então não pode mais ser letra B, somente letra D ali, tá? Que pode ser assinalado como resposta. A ligação entre A e B é a ligação iônica e a ligação entre B e C é a ligação covalente. Perfeito? E polar, né? Covalente polar. Tá? Então, dessa forma, a gente fez revisão, essa breve revisão do conteúdo da semana passada, tá? Pessoal, alguma dúvida com relação a essa pequena revisão? Deu para dar uma recapitulada? Já estão olhando para os exercícios? Já estão dando uma olhada lá para as listas de exercícios? Perfeito. Importante a gente ir evoluindo, né, o nosso estudo ali, tá? Pessoal, então, semana passada, né, a gente estudou as ligações químicas, que são ligações que acontecem entre átomos para formar uma molécula, se a ligação for covalente, né? Ou formar um composto iônico se a ligação for iônica, tá? Então, ligação entre átomos, como os átomos interagiam para formar composto iônico ou para formar moléculas. Hoje, pessoal, a gente vai começar a estudar as interações entre as moléculas formadas. Então, interações intermoleculares, tá? Papuche oficial, chamada no final da aula sempre, tá? Vocês vão digitar a matrícula no final da aula, tá? Sempre no final da aula eu peço para vocês digitarem a matrícula no chat, valeu? Ok. Então, pessoal, eu vou começar a compartilhar aqui o material da aula de hoje. Opa, eu já estou compartilhando, né? Na verdade, eu estou compartilhando a minha tela, né? Estou. Perfeito. Deixa eu pegar aqui a aula de hoje. Deixa eu só aumentar aqui.
Deixa eu aumentar o máximo que eu posso. Hoje ele mudou aqui para mim, por isso que eu estou meio perdido. Acho que eu entrei pelo Webex, pelo site do Webex e não pelo aplicativo que eu tenho baixado aqui. Então vamos lá, pessoal, interações intermoleculares, tá? As interações, então, que acontece entre moléculas, essas forças que acontecem, né, entre as moléculas, tá? Qualquer coisa me chama aqui no chat, eu estou acompanhando aqui do lado, tá? Então, como que, por exemplo, a gente pode explicar o fato de uma lagartixa andar no teto de uma casa ou andar pela parede, né, sem cair? Então, que tipo de interação acontece entre ali os dedos da lagartixa com a parede, com a tinta que está lá na parede? É um tipo de interação, então, entre moléculas, tá? Então, hoje, pessoal, a gente vai estudar esse tipo de interação. E a gente vai ver algumas situações. A primeira delas, que eu quero mostrar para vocês aqui, é o seguinte caso: se eu colocar um copo contendo água e um copo contendo éter, com a mesma quantidade de líquido dentro ali dos copos, se eu esperar algumas horas, o que, que eu vou perceber? Que depois de um certo tempo, aquele becker contendo água, ele diminuiu um pouco de volume, mas não tanto quanto aquele becker contendo éter. Então, após um certo tempo, eu tenho menos éter dentro do becker em relação à quantidade de água lá do becker que eu estou comparando. Diminui o volume da água e do éter, ambos diminuem um pouco, né? Daqui para cá, vejam que diminuiu o volume um pouco de água, mas o do éter diminuiu bem mais. Então, o que, que essa figura quer mostrar para vocês? Que a temperatura ambiente, o éter evapora muito mais fácil do que a água. As moléculas, para evaporarem, elas precisam se desprender uma das outras. Então, o que mantém as moléculas no estado líquido são interações entre elas. As moléculas de água aqui interagindo entre elas. Molécula de água interagindo com molécula de água, né? Já aqui, moléculas de éter interagindo com moléculas de éter. Porém, essas interações entre as moléculas de éter, elas são mais fracas. Por quê? Porque ele evapora mais fácil, ou seja, é mais fácil uma molécula de éter se desgrudar da outra e ir para o estado gasoso. Então, o que, que a gente conclui aqui? Que o éter, eles têm um tipo de interação intermolecular mais fraca do que a da água. Por quê? Porque as moléculas conseguem se desprender mais fácil, né, uma em relação às outras. Ele evapora mais facilmente. Então, o tipo de interação intermolecular no éter é mais fraca do que na água. Essa é a conclusão que a gente tira dessa figura. Então, as interações intermoleculares, pessoal, elas são responsáveis, né, pelas propriedades físicas das substâncias, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, tá? Enquanto que as propriedades químicas de uma substância, elas estão mais relacionadas com o tipo de ligação química que acontece entre os átomos para formar a substância. Então, as ligações químicas vão influenciar nas propriedades químicas, enquanto que as interações intermoleculares irão influenciar nas propriedades físicas. E como o próprio nome já diz, né, interações intermoleculares, entre as moléculas, como que uma sente a presença da outra? Elas ficam mais agarradas ou elas ficam mais soltas uma em relação às outras? Então, dependendo do tipo de molécula, do tipo de interação intermolecular, eu terei propriedades físicas diferentes ali, tá? Então, existem, pessoal, vários tipos de interações intermoleculares. A gente vai estudar aqui alguns tipos de interações intermoleculares. Então, primeiramente, eu quero mostrar aqui para vocês interações intermoleculares que acontecem entre
moléculas polares, tá? Por isso que a gente, né, por isso da importância de a gente ter assistido, né, e ter visto lá na semana passada o que é uma molécula polar, né? A gente viu que uma molécula polar é aquela na qual a distribuição eletrônica ali da nuvem eletrônica ela é heterogênea, né? Eu tenho lá um átomo mais eletronegativo, como aqui no caso do ácido clorídrico, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Então, temos um polo negativo numa região e um polo positivo na outra extremidade. Então, como que uma molécula de ácido clorídrico vai interagir com outra molécula de ácido clorídrico? Então, imagina lá um copo ou um becker, né? Numa linguagem mais de laboratório, imagina lá um becker, você coloca ácido clorídrico lá dentro desse becker. Como que uma molécula de ácido clorídrico interage com outra molécula de ácido clorídrico? Será que elas estão bem grudadas ou será que uma não dá bola para a outra? Então, sim, elas estão bem grudadas, elas interagem fortemente. E vejam, a região negativa de uma molécula, ou seja, o cloro de uma molécula de HCl, ele sofre atração pela região positiva da outra molécula de ácido clorídrico, que é o hidrogênio. Tá? Então, o cloro de uma molécula é atraído pelo hidrogênio de outra molécula. E o cloro dessa molécula é atraído pelo hidrogênio de uma terceira molécula. Então, vejam, esse tipo de interação é a interação dipolo-dipolo, ou seja, uma molécula polar interagindo com outra molécula polar. No caso aqui, as moléculas são iguais, mas poderiam ser diferentes, como aqui o metanol e o clorofórmio, duas moléculas polares também. Então, a região mais negativa de uma molécula reage com a região mais interage, né, com a região mais positiva da outra molécula. Aqui, ó, o oxigênio do metanol, representado pela bolinha vermelha, é a região mais negativa dele, né? Vai atrair, né, o hidrogênio lá do clorofórmio, que é a região mais positiva ali, lembrando que os três coros são representados pela bolinha pelas três bolas verdes ali, tá? Que seria a região mais negativa. Então, vejam, região mais negativa tenta se afastar da região mais negativa da outra molécula. A região positiva dessa molécula aqui, de clorofórmio, é que se orienta voltada ali para a região negativa, né, o oxigênio da molécula de metanol. Então, interações entre moléculas polares, interações de polo, né? Ácido clorídrico ou ali esse exemplo com moléculas diferentes. É um tipo de interação intermolecular que faz com que essas moléculas fiquem bem amarradas. Então vejam, uma molécula de ácido clorídrico para passar do estado líquido, ela é líquida a temperatura ambiente, para passar de líquido para gasoso, ela tem que se desprender das outras moléculas que estão ao redor dela, interagindo com esse tipo de interação intermolecular, que é a dipolo-dipolo. Tá? Existe uma interação do tipo dipolo-dipolo que ela é especial, ela é mais forte. É a interação dipolo-dipolo. Oi? Alguém está com o áudio aberto? Pessoal, alguém tá com o áudio aberto, por gentileza? Dúvida? Se não, fecha o áudio para mim. Deu, né? Deu. Se não, fica interferindo, né? Então, pessoal, as ligações de polo, quando eu tenho um hidrogênio de uma molécula sendo atraído fortemente por flúor, oxigênio ou nitrogênio de uma outra molécula, FON, né? Flúor, oxigênio ou nitrogênio de uma outra molécula, é um tipo de interação de polo especial que eu chamo de ligação de hidrogênio. Antigamente chamava-se de pontes de hidrogênio, tá? Pontes de hidrogênio. Atualmente a gente chama de ligação de hidrogênio. Então vejam, eu tenho aqui metanol e eu tenho água. O vermelho é o oxigênio, né? Vejam aqui, ó, que esse hidrogênio aqui do metanol é esse hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Ó, esse hidrogênio ele é altamente positivo, porque ele é ligado a um oxigênio que é altamente eletronegativo. Então esse hidrogênio ele fica muito eletropositivo.
ele vai sofrer forte interação pelo oxigênio da molécula de água. Tá? É um tipo de interação de polo, só que é hidrogênio com oxigênio, então ela é aquela especial, é a ligação de hidrogênio. Entre moléculas de ácido fluorídrico, agora nesse caso, imagina lá você com um becker contendo ácido fluorídrico lá dentro. Essas moléculas de ácido fluorídrico, elas vão se interligar fortemente, porque o flúor de uma molécula é muito eletronegativo, né? Ele vai interagir com o hidrogênio de uma outra molécula, que é bastante eletropositivo. E esse hidrogênio, né, lá no ácido fluorídrico, esse hidrogênio ele fica muito eletropositivo. Por quê? Porque ele está ligado ao flúor, que é um átomo muito eletronegativo, né? Então imagina que imagina aqui o ácido fluorídrico, né? O hidrogênio com o seu elétron, o flúor com seus 7 elétrons, 4, 5, 6, 7. É ligação covalente, né? Só que vejam, o flúor é muito eletronegativo. Ele vai. E o que diz a eletronegatividade? Que quanto mais forte a eletronegatividade, mais o elemento, né, o átomo daquele elemento eletronegativo, ele puxa o par de elétrons da ligação química. Então, esse elétron aqui, ele vai vir bem para perto do flúor, tá? Bem para perto do flúor. E se eu fosse desenhar uma nuvem eletrônica ao redor aqui, eu faria algo desse tipo, né? A nuvem eletrônica bem mais concentrada no átomo eletronegativo. Eu teria uma falsa carga negativa, né, ou carga parcial negativa no flúor e uma falsa carga positiva no hidrogênio. E aqui do lado eu terei, né, se eu tenho várias moléculas de ácido fluorídrico dentro de um becker, aqui do lado eu terei uma outra molécula de ácido clorídrico, né, a mesma molécula, tá? Com a sua nuvem eletrônica também aqui, né? É a mesma molécula. Essa região é a região mais eletronegativa, essa região é a região mais eletropositiva. Vejam, o que vai acontecer? A região mais eletronegativa dessa molécula vai interagir fortemente com a região mais positiva da outra molécula. Então, aqui teremos uma ligação de hidrogênio, é uma ligação de polo, é uma interação intermolecular, né? Do tipo ligação de hidrogênio, H com F, né? H-FON ali, hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio cai nesse caso, tá? Aqui no caso, hidrogênio com flúor. Então, as moléculas de ácido fluorídrico, né? As moléculas de ácido fluorídrico, elas estão muito unidas, tá? Lá dentro de um becker contendo ácido fluorídrico. Então, é um tipo de dipolo especial, a ligação de hidrogênio ali, tá? Pessoal, as moléculas de água estão interligadas por ligações de hidrogênio, fortemente interligadas por ligações de hidrogênio. Vejam aqui, ó, várias moléculas de água. O hidrogênio de uma molécula interage com o oxigênio de uma outra. E o hidrogênio dessa molécula interage com o oxigênio dessa outra. E assim por diante, formando ali uma estrutura bem organizada. Então, as moléculas de água, elas estão fortemente unidas através de ligações de hidrogênio. E isso faz com que a temperatura de ebulição da água seja alta. Tá? É difícil uma molécula de água se desprender de uma outra molécula de água e ir para o estado gasoso. Por isso que um copo contendo água evapora muito mais lentamente, né? Ele seca muito mais devagar do que um copo contendo éter, onde as interações intermoleculares são menores. Então, a ligação de hidrogênio na água faz com que a água tenha altas temperaturas de fusão e de ebulição. E ainda, faz com que a água tenha tensão superficial alta. E o que significa isso? Que é difícil romper a película formada pelas moléculas de água. Então, lá numa interface entre água e ar, né, a mosca consegue andar. Porque a mosca ela é tão leve, ela distribui o seu peso, né, em vários pontos. Claro que aqui a figura está exagerada, mas vejam, ó, que forma tipo umas concavidades onde ela coloca ali, né, os seus pezinhos. Vejam que tem tentando dar essa ideia, né, de que não é fácil romper essa película,
Por quê? Porque as moléculas de água estão fortemente unidas uma em relação às outras. Ou seja, várias interações intermoleculares do tipo pontes de hidrogênio, como era chamado antigamente, hoje ligações de hidrogênio, fazendo com que a tensão superficial da água seja grande. 72 milinewtons por metro, tá? A tensão superficial da água, bastante grande. Por isso que a água forma gotas. Se você colocar a água lá numa superfície apolar, né? Como ela é polar, quanto mais apolar for a superfície, a água não vai querer se espalhar, ela vai querer ficar no formato com o menor contato possível. Então é comum a gente ver isso lá em algumas plantas, né, nas folhas de algumas plantas, as gotinhas de água esféricas, porque a planta tem lá, a folha dela é bastante hidrofóbica, né, enquanto que a água ela é hidrofílica. Então esses dois termos, né, hidrofóbico para as substâncias apolares, né, não gosta, hidrofóbico, tem medo de água, né, água, fóbico, fobia, medo. Então, hidrofóbico, medo de água, não gosta de água. Hidrofílico, sim, gosta de água, substâncias polares. Então, se uma gotinha de água, né, lá numa superfície bastante apolar, como numa planta, né, numa folha de uma planta, ela tende a adquirir uma forma para diminuir o máximo possível a área de contato entre ela, a água, e esse material da folha da planta apolar. Então, por isso que ela adquire o formato esférico, né? Ela tem o menor contato possível ali com a planta, tá? Então, a tensão superficial da água é muito grande devido às interações, né, que acontecem ali entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio da outra, que a gente já viu que é um dipolo especial, ligação de hidrogênio, tá? A molécula de amônia também, ó, entre hidrogênio entre nitrogênio de uma molécula e hidrogênio de outra, temos interações do tipo ligação de hidrogênio. Lembra que é hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma situação bem interessante, onde a ligação de hidrogênio acaba influenciando muito na temperatura de ebulição de três substâncias, tá? Deixa eu só ver a dúvida aqui do Bernardo. No caso do mercúrio líquido, ele também é muito apolar. Isso, o mercúrio ele forma uma esfera perfeita, né? Ele tenta minimizar o máximo, né, o contato ali com a superfície, tá? É isso que acontece. A tensão superficial, Bernardo, do líquido mercúrio, ela é altíssima, tá? Ela é altíssima. Isso faz com que os átomos de mercúrio ali, eles ficam, né, bem unidos e eles tentam não se espalhar na outra superfície, se a polaridade ali no caso for bem diferente, tá? É por isso que a esfera de mercúrio, né, a gotinha de mercúrio forma uma esfera perfeita, tá? Pessoal, olhando aqui para três moléculas diferentes, olha só o que eu vou fazer, ó. Aqui eu tenho oxigênio ligado com dois hidrogênios, então eu tenho água, né? H2O. Ó, daqui para cá, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar esse hidrogênio aqui, vou substituir ele por um grupo metila, por um CH3, ó, CH3, tá? Então, tirando esse hidrogênio e trocando ele por um CH3, eu tenho o metanol. Então eu passo da água para o metanol. E ainda, agora, se eu trocar esse hidrogênio aqui também por outro grupo metila, eu chego numa outra substância que é o éter dimetílico. Tá? Deixa eu só desenhar essas três substâncias para ficar mais claro aqui, tá? Então, no primeiro caso, eu tenho a água, né? Ó, no primeiro caso eu tenho a água, tá? No segundo caso, o que eu fiz? Ó, no segundo caso, eu troquei esse hidrogênio aqui por um grupo CH3, tá? CH3. Eu posso colocar esses três hidrogênios aqui também, né? Poderia colocar aqui, tá? Aqui e outro para cá. Poderia colocar assim também, tá? Vamos separar aqui. Ficou mal aqui, né? Deixa eu melhorar. Foi junto demais.
Então, ó, CH3OH, isso aqui é um álcool, metanol. Aqui temos a água, tá? E a terceira situação é quando eu troco os dois hidrogênios por o grupo CH3, né? Eu vou simplificar aqui, ó, CH3 e também CH3, tá? Lembrando que isso aqui é um grupo, é um metil, né? CH3. Tanto faz eu escrever dessa forma quanto dessa, tá? Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações ali, porque ele está na família 4A lá da tabela periódica. Então vejam, daqui para cá eu troquei esse hidrogênio aqui, né? Por esse grupo metila, tá? E ainda, daqui para cá eu troquei esse hidrogênio também por outro grupo metila. Então aqui eu tenho um éter. Éter dimetílico. Dimetílico ou dimetiléter, tá? Vejam, pessoal, olha só. A massa molar daqui para cá ela vai aumentando, né? Olha lá os valores de massa molar. Eu já tenho para vocês aqui os valores prontos, ó. Massa molar da água, 16 do oxigênio, mais um do hidrogênio, mais um do outro hidrogênio, dá 18. Aqui, ó, 16 com mais um dá 17, mais 12 do carbono, né? 17, 27, 28, 29, mais 3 e 3 hidrogênios, ó. 30, 31, 32, ó. 32 gramas por mol. E aqui temos dois grupos metila, cada grupo metila é 12, 13, 14, 15, então 15 desse grupo metila com 15 desse outro grupo metila dá 30, mais 16 do oxigênio, 46. Então, olha lá, de 18 eu venho para 32 e de 32 eu venho para 46 gramas por mol. Eu estou aumentando a massa molar. A molécula está ficando mais pesada. Só que olha a temperatura de ebulição. Está diminuindo. Na água é 100 graus Celsius. No metanol é 65. E no éter dimetílico, menos 23. Deixa eu até colocar esses números aqui, né? Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, 65 graus Celsius e menos 23 graus Celsius. Então, o que está acontecendo? Olha lá. Era de se esperar que com o aumento da massa molar, a molécula tivesse maior temperatura de ebulição, né? Mas a molécula é maior, é mais pesada, precisa de mais energia para evaporar. Não é o que a gente vê. Olha lá, é mais fácil evaporar o éter dimetílico. A temperatura ambiente ele já é gás, ó. A menos 23 ele já ebule, né? Vai de líquido para gasoso, tá? O metanol e a água a 25 graus Celsius são líquidos, né? Para evaporar, eu preciso, para ebulir, na verdade, né? Eu preciso elevar para essas temperaturas. Então, a única coisa que explica isso é interações intermoleculares. Na água, tem muito mais interação intermolecular do que no metanol, que no éter dimetílico. O éter dimetílico é o que tem menos interação intermolecular entre suas moléculas. Por isso que ele se desprende, né? Uma molécula se desprende muito facilmente e acaba ebulindo. Olha só, aqui na água, olha só, temos dois hidrogênios, né? Ó, dois hidrogênios capazes de fazer ligação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio com outra molécula de água. Então, as moléculas de água estão fortemente amarradas. Então, esse hidrogênio aqui consegue interagir com o oxigênio de uma outra molécula, né? Consegue interagir com o oxigênio de uma outra molécula de água. Esse hidrogênio aqui também consegue interagir com outro oxigênio de uma outra molécula de água. E ainda, esse oxigênio aqui, ó, consegue interagir com o hidrogênio de uma outra molécula de água. Poderia desenhar aqui, então, uma molécula de água, né? Ó, poderia desenhar aqui uma outra molécula de água, mostrando esse tipo de interação. Então, as várias interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, cada molécula de água acaba conseguindo fazer 3 ligações de hidrogênio, faz com que as moléculas fiquem muito amarradas uma em relação às outras. É muito difícil evaporar a água, ebulir a água, né? Ebulir a água.
Já no metanol, vejam que eu tenho apenas um hidrogênio aqui, ó. Eu tenho apenas um hidrogênio ligado a um oxigênio, ou seja, um hidrogênio muito eletropositivo, porque o oxigênio é muito eletronegativo. Então, esse hidrogênio aqui, ele é muito eletropositivo, diferente desses três aqui, ó. Esses três hidrogênios, eles estão ligados a carbono. O carbono não é tão eletronegativo para puxar tanto para si, né? Esse par de elétrons aqui que está sendo compartilhado em cada uma das ligações. Então, esses três hidrogênios aqui, eles não são tão eletropositivos, tá? Como esse aqui. Esse aqui sim é um hidrogênio muito eletropositivo que vai interagir fortemente com o oxigênio de uma outra molécula de metanol. Então, uma outra molécula igual a essa aqui próxima, né? Esse hidrogênio aqui vai interagir com o oxigênio, né, dessa outra molécula de metanol, tá? Então imagina várias moléculas de metanol dentro de um copo, dentro de um becker. Esse hidrogênio vai interagir fortemente com o oxigênio da outra molécula de metanol, tá? Mas vejam, uma única ligação de hidrogênio por hidrogênio e uma pelo oxigênio, né? Esse oxigênio vai interagir fortemente com o hidrogênio de uma outra molécula de metanol. Então aqui temos possibilidades de duas ligações de hidrogênio por molécula, enquanto que na água, três, né? Por isso que a água está muito mais amarrada, né? É muito mais difícil de ebulir a água. Por isso que, mesmo sendo menor, massa molar menor, a temperatura de ebulição é mais alta. As moléculas de água estão mais amarradas entre si. E olha lá para o éter dimetílico. Aqui eu não tenho nenhum hidrogênio ligado ao oxigênio. Eu só tenho esses três hidrogênios, né? Que estão ligados a carbono. Não tem eletronegatividade tão alta o carbono ali, então esses três hidrogênios eles não são tão eletropositivos. Então, aqui eu não tenho ligação de hidrogênio. Vejam, eu até posso ter algum tipo de interação intermolecular. Eu tenho interações intermoleculares, a gente vai ver que é uma molécula polar, né? Tem um polo aqui, uma região mais maior probabilidade de encontrar a nuvem eletrônica aqui no oxigênio, né? A parte mais negativa é no oxigênio. Então é uma molécula polar. Esse oxigênio vai interagir com a região mais eletropositiva da outra molécula, só que é uma interação mais fraca. Tá? As cadeias carbônicas também interagem de forma, a gente vai ainda ver, através de forças de London. Então aqui temos também forças de London agindo, só que são interações intermoleculares muito fracas. Nada comparado a ligações de hidrogênio, como aqui no metanol e principalmente na água. Então, o fato do éter dimetílico não ter hidrogênio eletropositivo, né, ligado a oxigênio, faz com que ele não tenha interações do tipo ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Então, as suas moléculas não estão tão amarradas uma em relação às outras. Por isso que ebule muito facilmente. Ó. Menos 23 graus Celsius ele já vai para o estado gasoso. Apesar da massa molar ser muito maior, é uma molécula muito mais pesada do que a água, acaba tendo temperatura de ebulição muito menor. Tá? Pessoal, ficou claro isso? Ficou claro? Conseguiram entender isso? Sim. Perfeito, então. Perfeito. Então, você, sempre que olhar para uma molécula, você olha para a fórmula dela, olha para ver se tem hidrogênio ligado a oxigênio, flúor ou nitrogênio, né? Porque aí você já pode pensar em interações do tipo ligação de hidrogênio, que são interações fortes, faz com que a temperatura de fusão e de ebulição aumente, tá? Perfeito. Esse caso aqui, pessoal, entendendo esse exemplo aqui, você abre a mente aí para entender várias situações, tá? Pessoal, vamos agora para um próximo tipo de ligação intermolecular, que é quando eu tenho uma molécula polar interagindo com uma molécula apolar. Pode ter esse tipo de interação? Pode. Eu tenho lá
interações do tipo dipolo induzido, ou também chamada ligações de Debye, né? Então, aquela molécula que é polar, tá? Como o caso aqui da acetona, ó, tem um oxigênio, né? O oxigênio aqui é a região mais negativa da molécula, é o CH3, C dupla O, CH3, tá? Opa, acetona, deixa eu colocar aqui a fórmula para vocês. Acetona, também nome IUPAC propanona, tá? Ó, CH3, C dupla O, CH3, tá? Essa é a propanona ou a acetona, tá? Então, aqui temos um oxigênio, que é a região mais eletronegativa, é uma molécula polar ali, temos, né, uma distribuição dos elétrons mais concentrada ali em torno do oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo. Então, se essa molécula polar se aproxima de uma molécula apolar, ó, como o caso aqui do hexano, ó, 6 carbonos, né, com apenas hidrogênios, é um alcano, né? C6 para 14 ali é fórmula de alcano, né? 6 hidrogênios para 14, 6 carbonos para 14 hidrogênios é um alcano. Então, o alcano é uma molécula totalmente apolar. Ó, seria essa molécula aqui, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, CH2 e CH3, tá? Esse é o hexano, tá? Essa é a molécula que está colocada ali, tá? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? C6H14. Lembra que a fórmula de alcano é CnH2n mais 2, então tem o dobro do número, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos e ainda soma 2, tá? Então, essa molécula aqui é apolar, né? Não tem aqui um átomo mais eletronegativo, né, para distorcer a nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica ela é homogênea aqui ao redor da molécula, tá? Então, esse oxigênio aqui, ele interagindo com uma molécula desse tipo, ele faz com que os elétrons acabam se perdendo, tá? Então, olha só, a molécula que é apolar tem distribuição homogênea aqui de nuvem eletrônica, só que essa região negativa se aproximando dessa outra molécula, né, da acetona, se aproximando aqui, ó, repele os elétrons que estão nessa região e esses elétrons eles saltam para regiões mais afastadas. Então, induzidamente, a molécula de hexano se torna polar, induzidamente, né? Ou seja, tem uma distorção na nuvem eletrônica devido à presença da outra molécula polar. Essa região negativa aqui chegou próxima dessa outra molécula, repeliu os elétrons que estavam nessa região, eles estavam distribuídos de forma homogênea, mas aí eles elétron com elétron, cargas iguais, se afastam, né? Então esses elétrons vêm para regiões mais afastadas. Então, eu tenho um dipolo na molécula polar e um dipolo induzido na molécula apolar. Induzidamente, eu formei um dipolo nessa molécula. É um tipo de interação mais fraca do que as interações dipolo-dipolo. Tá? Ela é mais fraca. Tá? Olha esse caso aqui, ó. A água com o gás cloro. A água é uma molécula polar, o gás cloro é uma molécula apolar. O que acontece quando eu aproximo essas duas moléculas? Então, representando a molécula de água, ó, temos aqui essa representação, né? A região negativa é o oxigênio, a região positiva seria os hidrogênios. É uma molécula polar, né? Tem polos ali. A molécula de cloro está representada aqui, ó. É uma molécula apolar, não tem polos. Mas quando eu aproximo essa molécula dessa outra, o que acontece? Ó? Essa região negativa aqui repele os elétrons que estavam nessa região e eles vêm mais para o outro lado. E aí, essa molécula apolar, ela acaba induzidamente ficando por um certo tempo de forma apolar, né?
essa região aqui onde os elétrons saíram, ó, acaba ficando mais positiva. Essa região aqui onde os elétrons tentaram se escapar, né, vieram para cá, ó, ela ficou mais negativa. Então, induzidamente, eu tenho um dipolo formado, tá? É um tipo de interação um pouco mais fraca, mas a gente tem que passar por ela também, tá? Então, molécula polar com molécula apolar. A molécula polar induz a molécula apolar a ter um dipolo ali. Por isso, dipolo induzido, tá? E por último, eu tenho as forças de London, também conhecida como forças de Van der Waals, que são interações que acontecem entre moléculas apolares. Então, molécula apolar com molécula apolar, tá? São moléculas com apolar com apolar, são moléculas que não possuem dipolo nenhum, tá? Elas acabam adquirindo, né, esse dipolo através de um efeito externo, uma perturbação no meio, tá? Você acaba tendo que exercer alguma força nesse meio, alguma força externa nesse meio, tá? Para que essa molécula apolar, ela induzidamente fique polar por um certo tempo, tá? Ela ficando polar induzidamente, ela pode exercer uma repulsão numa outra molécula. E aí eu tenho esse tipo de interação chamada de forças de London, que são interações mais fracas, tá? Então, essas dispersões podem ser vistas, por exemplo, aqui entre o octano e o hexano. Dois alcanos, né, moléculas apolares, vamos supor que eu cause lá uma perturbação na distribuição homogênea dos elétrons aqui ao redor dessa molécula, ela acaba induzidamente ficando ali com uma certa polaridade e acaba induzindo uma outra molécula a também ter esse dipolo induzido, tá? Mas é um tipo de interação muito mais fraca, tá? Esse tipo de interação, as forças de London, né, são interações muito mais fracas, tá? Ó, aqui temos um caso, né? Uma molécula apolar, ela sofre uma perturbação por um meio externo, ela tem um dipolo induzido, que ele é instantâneo, depois ela volta para o seu estado normal, né? E aí esse dipolo instantâneo acaba induzindo uma outra molécula apolar também, tá? A gerar esse dipolo induzido. Então, é uma interação que acontece entre moléculas apolares, porém ela é muito mais fraca, tá? Pessoal, algumas situações que a gente vai olhar agora para tentar compreender esse efeito. Olha lá, flúor, cloro, bromo e iodo. Massa molar vai aumentando, ponto de fusão vai aumentando, ponto de ebulição vai aumentando. Flúor e cloro são gás a temperatura ambiente, bromo é líquido e iodo é sólido. Todas essas moléculas aqui, pessoal, flúor, cloro, bromo e iodo, são moléculas apolares, todas elas. Então, qual é a explicação para iodo ser sólido enquanto que flúor é gasoso, por exemplo? Se o único tipo de interação intermolecular é interação são forças de London, né? São moléculas apolares. Então vejam, aqui eu coloquei essa tabela ó, justamente mostrando os raios atômicos, né? E o flúor, ó, eu estou descendo na coluna dos halogênios, ó, de flúor para cloro, para bromo e para iodo. Eu estou descendo aqui na família 7A. O que acontece com o volume do átomo? O volume vai aumentando. Então, a molécula de iodo, ela é muito maior, né? Ela é muito maior do que a molécula de flúor. Se ela é muito maior, imagina duas bolas de basquete se aproximando, né? O átomo de iodo é uma bola de basquete se aproximando de uma outra bola de basquete. Você tem lá duas bolas de basquete. Você tem então a molécula de iodo.
Por outro lado, vamos pegar o outro extremo, o flúor. Duas bolinhas de vidro, bem pequenas, aproxima as duas ali. Tá? Você tem a molécula do gás flúor. Na molécula de iodo, você tem muito mais área superficial. Ela é muito maior, a área superficial é muito maior. Então, tem muito mais área, muito mais superfície de contato para interagir com outras moléculas de iodo. Né? As moléculas ficam muito mais amarradas. Né? Então, a área de contato sendo maior, acaba fazendo com que a molécula, né, de iodo a temperatura ambiente seja sólida. Né? O iodo é um sólido a temperatura ambiente. Tá? Então, explicado ali pelo aumento da área de contato. Tá? Um outro caso, ó, isômeros de cadeia, né? Se a gente pegar ali o pentano, o isopentano e o neopentano, todos esses três compostos têm a mesma fórmula química. Ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Cinco carbonos e três com 2, 5, mais 10, 12, né? 12 hidrogênios. Aqui a fórmula molecular é C5H12. Aqui também é a mesma coisa, ó, pode contar. C5H12. E aqui também, ó, 3, 4, 5 carbonos, olha lá quantos hidrogênios, ó, 3, 6, 9, 12. Então, isso é isomeria, tá? A mesma fórmula química, porém estrutura diferente, molécula diferente. Então, isso é isomeria de cadeia, tá? São todos alcanos, né? Então, é isomeria de cadeia. A única diferença é a forma com que esses átomos estão ligados. Então, eu tenho aqui uma estrutura linear, aqui eu tenho uma ramificação e aqui eu tenho uma estrutura tetraédrica, né? Mais arredondada. Vejam que, mesmo tendo a mesma massa molar, os três têm a mesma fórmula química, C5H12. A fórmula molecular vai ser a mesma. 5 vezes 12 do carbono dá 60, né? 60 mais 12 de hidrogênio, 72 gramas por mol, né? É isso, 5 vezes 12, 60, mais 12, 72. Então, a massa molar é 72 gramas por mol em qualquer uma das moléculas, é a mesma massa molar, porque é a mesma fórmula química, porém, a estrutura linear, ó, tem temperatura de ebulição, o pentano, né, tem temperatura de ebulição muito maior do que o neopentano, 36 graus Celsius para 10 graus Celsius. O que explica isso? A área de contato. Vejam que o único tipo de interação intermolecular que vai ter entre as moléculas aqui, são moléculas apolares, né? São ligações do tipo forças de London, interações entre moléculas apolares, são interações fracas. Porém, vejam, na estrutura linear, eu coloquei aqui ó, duas moléculas de pentano se aproximando. Ó. Vejam que eu tenho muita região de contato entre as duas moléculas. Isso faz com que elas fiquem bem amarradas uma em relação às outras, tá? Já o neopentano, com estrutura tetraédrica, né, mais esférica ali, ó, vejam que a região de contato fica prejudicada entre as moléculas, né? O contato é menor. Isso faz com que seja muito mais fácil você ebulir, né? É muito mais fácil uma molécula de neopentano escapar do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque ela está mais. Ela está menos, né, amarrada, tá? Ali com interações intermoleculares, né, de forças de London, porém menos área de contato, menos intensas. Então, as interações aqui são interações do tipo forças de London nos dois casos, né? Em todos os casos, mas eu estou analisando os dois extremos aqui desses isômeros. Porém, na estrutura linear, nós temos mais interação, tá? Tem a dúvida do Neldo aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Essa indução gera grumos? Neldo, não sei do que se trata isso aqui, tá, Neldo? Não sei, vou dar uma pesquisada para poder te responder o que seriam, tá?
Vamos para mais um caso, pessoal. Olha só, uma molécula de H2S interagindo, né, com uma molécula de H2O. Primeiramente, então, ó, sulfeto de hidrogênio interagindo com água. Primeiramente, ó, esse tipo de ligação, hidrogênio com enxofre. O enxofre é a região mais negativa da molécula de ácido de gás do gás sulfeto de hidrogênio ou o ácido sulfídrico, né? Se for borbulhado em água, esse gás aqui se torna um ácido. É a região mais negativa da molécula, que vai atrair a região mais positiva da água, que é o hidrogênio, né? Então esse tipo de interação intermolecular acontece. Ó, vejam que são duas moléculas polares, né? Essa aqui e essa aqui são moléculas polares, então esse tipo de ligação é uma ligação de polo de polo, tá? Agora, se eu colocar uma outra molécula de água aqui do lado e ela interagir com essa molécula de água aqui, né? Vejam que o oxigênio de uma molécula está interagindo com o hidrogênio da outra. Duas moléculas polares, né? Água com água, polar com polar, porém aqui é aquela especial, é hidrogênio com oxigênio, é ligação de hidrogênio. Então, se fosse para dar uma ordem de força, vocês diriam que essa interação entre hidrogênio e oxigênio ela é mais intensa do que essa ligação entre hidrogênio e enxofre, tá? Então, uma ordem de grandeza, pessoal, para resumir o que a gente viu até agora, as ligações entre moléculas apolares são mais fracas, as interações entre moléculas apolares, né, são mais fracas. Entre moléculas polares, essas interações são mais fortes, né? Porém, a mais forte de todas é a que acontece entre moléculas polares do tipo hidrogênio ligado a fluoroxigênio e nitrogênio, HFON, né? Então temos ali as ligações de hidrogênio sendo o tipo de interação intermolecular mais forte de todos, tá? Pessoal, olha lá para um outro caso. Sulfeto de hidrogênio e água. Olha lá os estados físicos. Ó. A temperatura ambiente de 25 graus Celsius, sulfeto de hidrogênio é um gás. A temperatura de 25 graus Celsius, a água é líquida. Bom, o que explica isso? Se ambas as moléculas são polares. Ambas são polares. Lembra que o sulfeto de hidrogênio, no sulfeto de hidrogênio, as moléculas de sulfeto de hidrogênio, como que uma vai sentir a presença da outra? Esse enxofre vai se ligar a um hidrogênio de uma outra molécula do próprio gás. É uma ligação de polo de polo, é uma interação de polo de polo. Aqui já temos também, né, esse oxigênio na água, né, esse oxigênio interagindo com o hidrogênio de uma molécula de uma outra molécula de água, também é de polo, só que lembra que aqui é aquela especial, é a ligação de hidrogênio, é aquele de polo mais forte. Isso explica a água ainda ser líquida a 25 graus Celsius. Só ebule a 100, né? Já o sulfeto de hidrogênio não. A 25 graus Celsius ele já é gás. Ou seja, são moléculas polares, ambas são moléculas polares, porém aqui a interação intermolecular é mais fraca, é do tipo de polo de polo. Já aqui na água é de polo, só que aquela especial, a ligação de hidrogênio. Então vejam, pessoal, como que a ligação de hidrogênio afeta nas propriedades físicas, né, das substâncias, tá? Só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, pessoal. As ligações químicas elas têm uma energia muito mais forte do que uma ligação, do que uma interação intermolecular. Vejam que tanto a ligação covalente como a iônica tem lá magnitudes de 100 a 1000 kJ por mol de energia envolvida na ligação. Já interações intermoleculares, ó, as forças de London são mais fracas, né, de polo induzido, as forças do tipo de polo são um pouco mais fortes e aquela especial, né, a ligação de hidrogênio mais forte ainda, tá? Porém menos que uma ligação química, tá? Vamos evoluir um pouco olhando para mais algumas relações que a gente pode tirar disso tudo. Ó. Relação entre as forças e os pontos de fusão que a gente vem estudando. Ó.
o tamanho da molécula, a gente já estudou, né? Tamanho de molécula, e relacionar isso com o tipo de interação. Então, olha lá, ó, vamos comparar alguns pares. Primeiramente, ó, etanol com éter dimetílico. Novamente, ó, são isômeros. Mesma fórmula química, ó, C2, né? Ó, C2, H, C2H3O, né? H4, na verdade. Ó, não, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. C2H6O. Tá? É a fórmula química aqui. Aqui também, ó, C2H6O. Então, são isômeros. Mesma fórmula química, mesma quantidade de átomos de carbono. Ali, hidrogênio e oxigênio. C2H6O para ambas as moléculas. Porém, aqui temos isômeros, né? Mesma fórmula química. Porém, vejam que os átomos estão ligados de forma diferente e acaba que eu tenho aqui funções químicas diferentes. Aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho éter, né? O oxigênio que faz ligação com dois carbonos, isso é éter. Aqui eu tenho oxigênio que faz ligação com carbono, só que faz ligação com hidrogênio, então é álcool. Então isso aqui, dois átomos de carbono, etanol, né? Aqui éter dimetílico, tá? Éter dimetílico, ou isso, éter dimetílico, né? Nomenclatura mais usada, tá? Ou dimetil-éter, também pode ser usado. Então vejam, mesma fórmula química, porém a temperatura de ebulição é muito diferente. O etanol tem temperatura de ebulição de 78 graus Celsius, enquanto que o éter dimetílico apenas menos 25. Vejam, mesmo a massa molar. A massa molar é a mesma. É C2H6, né? Fórmula química. C2H6O. Ambos, né? C2H6O. 12 com 12 dá 24 aqui de carbonos, mais 6 mais 16, tá? Então dá 30, 46 gramas por mol é a massa molar, tá? 46 gramas por mol é a massa molar do composto. Opa. Ambos, tá? Tanto o etanol quanto o éter dimetílico tem 46 gramas por mol de massa, mas vejam que as moléculas de etanol estão muito mais amarradas uma em relação às outras. Por quê? Porque é muito mais difícil ebulir. Eu concluo que elas estão muito mais amarradas, ou seja, o tipo de interação intermolecular que acontece aqui entre moléculas de etanol, né, é muito mais intensa do que as interações intermoleculares que acontecem aqui entre moléculas de éter dimetílico, né? Elas escapam aqui muito mais fácil para o estado gasoso. Aqui temos apenas, a gente já viu, né, lá atrás, né? Aqui temos apenas ligação de polo, enquanto que aqui temos ligação de polo do tipo ligação de hidrogênio. Temos esse hidrogênio aqui, ó, que é muito ácido, ele é muito eletropositivo, ele interage fortemente com o hidrogênio de uma outra molécula, tá? Então aqui temos ligação de hidrogênio no álcool. Então, álcool apresenta ligações em geral, né? Os álcoois vão ter o grupo OH, o grupo hidroxila, vai ter ligação de hidrogênio. Éter não. Éter não tem ligação de hidrogênio. Por isso que ele ebule muito mais facilmente. Tá? Eles já são gases, né, a temperatura ambiente, muitos ali. Muitos, né? Claro que à medida que essa cadeia carbônica vai aumentando, aí a temperatura de ebulição tende a ir aumentando, né? Mas comparando isômeros, você tem o álcool com temperatura de ebulição muito mais alta, tá? Olha lá as aminas agora, também são isômeros, ó, mesma fórmula química, porém aqui os átomos estão ligados de forma diferente, né? Formando então isômeros de cadeia, ó. Trimetilamina, ó, 3 grupos metila ligado ao nitrogênio, trimetilamina. Aqui eu tenho um grupo metil e um grupo etil ligado ao nitrogênio, mais o hidrogênio ali, então eu tenho a etilmetilamina. E aqui eu tenho a propilamina, né? Um grupo propil aqui ligado ao nitrogênio. Mas vejam que a fórmula química é a mesma, né? A fórmula C3, né? H3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H9, N, né? A mesma fórmula
molecular, mesma massa molar também para todas elas. Olha a temperatura de ebulição, ó, 3,5, 37 e 49. O que explica isso? Aqui na propilamina temos hidrogênios ligados a nitrogênio. Temos ligações do tipo hidrogênio acontecendo entre moléculas. Esse hidrogênio ácido aqui, vai sofrer forte atração pelo nitrogênio de uma outra molécula de propilamina que está ali próxima, tá? Temos três possibilidades de ligação de hidrogênio, por esse hidrogênio e por esse nitrogênio. Oi, alguém com áudio? Alguém Alguém com áudio aberto? Tem dúvida? Não? Três possibilidades de ligação de hidrogênio aqui, né? Olha, na etilamina temos apenas um hidrogênio ligado a nitrogênio. Então temos uma possibilidade de ligação de hidrogênio entre esse hidrogênio com o nitrogênio de uma outra molécula e entre esse nitrogênio aqui com o hidrogênio de uma outra molécula desse composto. Então apenas duas possibilidades de ligação de hidrogênio, enquanto que aqui três. Por isso que as moléculas estão mais amarradas e é mais difícil evaporar, tá? E olha lá na trimetilamina, ó, não tem nenhum hidrogênio ácido, ou seja, não tem nenhum hidrogênio eletropositivo suficiente para formar ligações de hidrogênio com outro nitrogênio de uma outra molécula, né? São três grupos metila, então aqui não tem ligação de hidrogênio, apenas interações do tipo dipolo-dipolo, que são mais fracas. Por isso que as moléculas estão menos amarradas uma em relação às outras e a temperatura de ebulição é bem menor. Vejam que essa aqui é líquida, a temperatura ambiente, né? 3,5 ebule. Teria que ter a temperatura de fusão, né, para concluir isso, tá? Teria que ter a temperatura de fusão para verificar se realmente ela é líquida a temperatura ambiente, tá? Temperatura de fusão teria que ser menor que 25 para ela ser líquida a temperatura ambiente, tá? Mas, então a gente conclui, né, que isômeros podem ter temperaturas de fusão e de ebulição diferentes devido aos diferentes tipos ou quantidades de interações, né, intermoleculares, tá? Olha lá o etanol e a etilamina. O que está mudando aqui, oxigênio para nitrogênio. O etanol tem temperatura de ebulição mais alta, 78, comparado com a etilamina, que é 17. Mesmo aqui eu tendo dois hidrogênios ligados a nitrogênio, e aqui eu só tenho um no álcool, só que ligado ao oxigênio, né? O fato de termos oxigênio aqui, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Vejam aqui, o oxigênio tem eletronegatividade 3,5, o nitrogênio 3. Então, o fato do oxigênio ser mais eletronegativo faz com que esse hidrogênio fique mais eletropositivo do que esses dois. E aí, esse hidrogênio aqui, ele sofre mais atração por oxigênio de outras moléculas de etanol. Por isso que elas ficam mais amarradas, as moléculas ficam mais amarradas. Então, pessoal, lembrem que na água, né, e nos álcoois, as interações do tipo ligações de hidrogênio, né, são muito intensas entre as moléculas, fazendo com que as temperaturas de ebulição sejam mais altas, tá? Olha esse par de substâncias aqui, ó. Aqui já tem a resposta, né? Quando eu transformei do PowerPoint para o PDF já veio a resposta. Mas a pergunta seria: qual substância abaixo tem a maior temperatura de ebulição? Ciclopentano ou tetrahidrofurano? Vejam que as moléculas são muito parecidas, tá? Você não tem noção nenhuma de qual é a temperatura de ebulição do ciclopentano e do tetrahidrofurano. Você não tem. Mas olha só, vamos lá. Aqui você tem um carbono, né? Aqui você trocou esse carbono por oxigênio, tá? Em termos de massa molar, não muda quase nada de uma molécula para outra. Porque aqui nós temos um CH2, né? 12 com mais 2 daria 14 aqui. 14 foi trocado por 16. Então aqui a massa molar é 2 unidades a mais apenas, tá? Então a massa molar é praticamente a mesma. Mas por que a temperatura de ebulição do tetra... Ou o que levaria você a concluir, né, que o tetrahidrofurano tem temperatura de ebulição mais alta? Vejam, um átomo estranho na molécula. O oxigênio é estranho ali.
Aqui temos uma molécula polar. Esse átomo estranho, ele bagunça com a distribuição eletrônica da molécula. Temos uma região mais eletronegativa. Já no ciclopentano, aqui a distribuição eletrônica é homogênea, né? Os elétrons estão circulando ali e não temos uma distorção. Então, aqui, o tipo de interação é uma molécula apolar, a interação é forças de London, que são mais fracas. Então, moléculas de ciclopentano estão interagindo entre si, porém através de forças de London, que são interações mais fracas. Levaria a minha conclusão, né, de que a temperatura de ebulição é menor, né, do que a do tetraidrofurano, que é uma molécula polar. É polar, interações do tipo dipolo-dipolo. É mais intensa do que forças de London. Então, é mais difícil evaporar, é mais difícil ebulir. Eu concluiria, né, que a temperatura do tetraidrofurano é maior, tá? Eu concluiria sem olhar, sem pesquisar esses valores aqui, tudo bem? Mais um caso, olha lá, ó. Tristerina é um éster, né, de ácido graxo, gordura, tá? E trioleína. A única diferença aqui, pessoal, é que temos uma ligação dupla na estrutura carbônica que faz com que essa molécula fique, né, com um formato diferente da de cima. Vejam, 72 graus Celsius, temperatura de fusão agora, para passar do estado sólido para o líquido, 72 graus Celsius, enquanto que aqui, menos 4. Ou seja, a temperatura ambiente, essa aqui é sólida, né? A 25 graus Celsius, essa aqui, a triestarina, a tristearina ainda é sólida, enquanto que a trioleína a 25 graus Celsius é líquida já, né? Ela derrete a menos 4, tá? Ó, interações intermoleculares aqui, ó, intensas aqui, ó, tá? Entre as cadeias carbônicas que estão próximas, tá? Aqui já esse afastamento, né, devido à ligação dupla, esse afastamento entre essas cadeias carbônicas faz com que a interação entre as moléculas já comece a diminuir, tá? Você tem menos essas moléculas se empacotam, né, se interagem de forma menos intensa, uma com outras, né? Então acaba tendo temperatura de fusão menor, tá? E vamos resolver um exercício bem interessante que está relacionado com um vídeo que eu passei para vocês assistirem lá referente à aula de assíncrona de ontem, tá? Tinha um vídeo lá bem interessante. Quem não assistiu, né, assiste aqueles vídeos ali. São vários, só que são todos vídeos curtos, tá? Um deles, né, uma professora mostra o que acontece quando eu jogo água no poliacrilato de sódio. O poliacrilato de sódio, pessoal, esse composto aqui, ó, ele é usado nas fraldas de bebê, tá? É uma substância que interage fortemente com a água. Você consegue colocar um monte de água e ele absorve. Tá? Ele absorve a água e a água acaba não. O xixi lá no bebê, né? Acaba não ficando tanto em contato com a pele ou molhando, né, a roupa da criança. Por quê? Porque esse composto poliacrilato de sódio interage fortemente com a água. Então tem um tipo de interação intermolecular entre o poliacrilato de sódio, que está lá na fralda, né, do bebê, com a água. Já se você usar fraldas de pano, celulose, ó, tem também interação intermolecular entre o pano, né, a celulose e a água, porém é menos intensa. Vejam, pessoal, que aqui, ó, no poliacrilato de sódio, ó, eu tenho o íon, tá? Então eu vou ter uma interação do tipo íon com a água, que é uma molécula polar. Então eu tenho uma interação do tipo íon dipolo. A água é polar, então ela tem um dipolo, né? Uma região mais eletronegativa no oxigênio, uma região mais eletropositiva nos hidrogênios. Então a água é um dipolo, ela tem um dipolo. O poliacrilato de sódio é um polímero, né? Ele é um íon aqui. Então eu tenho interações do tipo íon com o dipolo, que é a água. Então esse oxigênio aqui, ó, ele é um íon que interage fortemente,
né, com os hidrogênios da água. Por isso que a molécula de água vai se prender no poliacrilato de sódio lá na fralda. Esse oxigênio aqui ele vai grudar nos hidrogênios das moléculas de água. Já na celulose, se você usar uma fralda de pano, né, temos aqui, ó, grupos hidroxila, temos hidrogênios aqui, ó, capazes de formar ligação de hidrogênio com a água, né? Temos esse hidrogênio aqui, ele vai interagir através de ligações de hidrogênio com o oxigênio de uma molécula de água. A mesma coisa com essa hidroxila, a mesma coisa essa outra. Porém, a interação íon-dipolo, que acontece aqui, ó, no poliacrilato de sódio, quando em contato com água, ela é mais intensa do que a ligação de hidrogênio. Então, o único tipo de interação que é mais intensa do que as ligações de hidrogênio é quando eu tenho um íon e eu tenho um composto iônico, né, com um composto molecular polar, né, formando um dipolo. Tá? Então, a interação íon-dipolo ela é mais intensa, é a única que é mais intensa do que as ligações de hidrogênio. Então, por isso que as fraldas descartáveis, né, são muito mais interessantes do que as fraldas de pano como eram usadas antigamente. Tá? Vamos lá, então, ó, vamos responder a pergunta, né? Então, olha lá, as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibras de celulose. Então, ele coloca as duas fórmulas ali, né, dos compostos, né, em questão. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano devem-se a, olha lá, ó, primeiro, interação de polo mais fortes entre poliacrilato e água, e em relação às ligações de hidrogênio entre celulose e água. A interação entre o poliacrilato de sódio e a água não é dipolo-dipolo, é íon-dipolo. Tá? Dipolo-dipolo seriam moléculas polares. Aqui nós temos um íon já. Tá? Interações íon mais fortes entre poliacrilato e as moléculas de água. Não, né? Ó, não é íon-íon, porque a água não é um íon, né? Então é um íon com uma molécula, é um íon com uma molécula polar, é um íon com um dipolo. Então tá errado isso aqui, né? Ligações de hidrogênio mais fortes entre poliacrilato e água não é ligação de hidrogênio, né? Não temos aqui ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio eu tenho entre moléculas polares, onde eu tenho H com flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? A mesma coisa ele diz aqui, ligações na letra D, ligações de hidrogênio mais fortes entre poliacrilato e moléculas de água, né? Está errado isso, tá? Não é ligação de hidrogênio. E a última aqui é a sentença correta, ó, interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água. Então, o poliacrilato é um íon. As moléculas de água são moléculas polares, é um dipolo. Então, interação é íon-dipolo, tá certinho, né? E elas são mais fortes em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água, tá? Então, vejam aqui, essa questão caiu no Enem há um tempo atrás, tá? Se eu não me engano, tá? Vejam aqui uma aplicação, né? De interações intermoleculares no nosso dia a dia, né? O uso de fraldas, tá? Eu tenho um menino de 1 ano e meio e eu fiquei impressionado, né, com a quantidade de xixi que uma fralda consegue reter. Você coloca a fralda à noite, né? Quem aí já é pai, mãe ou teve irmão menor, né? Tirou uma fralda, trocou uma fralda, você coloca a fralda à noite, de manhã você vai tirar a quantidade de líquido que aquela fralda, né, consegue absorver é impressionante. Então, lá dentro, né, da estrutura da fralda... Eu cheguei na casa da mamãe, Sandra, desesperada, chorando. Eu digo, mulher, alguém com áudio aberto, beleza? Fecha o vídeo. E antes da falta resolver hoje, você fica sem plano. Mas, olha, se Deus quiser, Nossa Senhora precisa. Deu. Fechei. Então, pessoal, é impressionante a quantidade de líquido que uma fralda descartável consegue absorver. Porque lá dentro tem uma massa, tem uma quantidade de poliacrilato
de sódio, que já é calculada lá dentro, já é calculada para conseguir absorver uma quantidade de xixi que uma criança eliminaria em média em 8, 12 horas. Depende da fralda, diz lá quanto tempo pode ficar, né? Mas claro que varia também a quantidade de urina que a criança vai fazer, mas em média, né, eles estudam, em 12 horas uma criança mais ou menos elimina um volume X de urina. Então eles colocam lá nessa fralda já essa quantidade de poliacrilato, né, de sódio suficiente para absorver essa quantidade de água de xixi eliminado, né, durante esse período. E aí talvez, né, está a diferença de preço entre fraldas. Existem fraldas mais baratas e existem fraldas mais caras. Claro que existem vários pontos, né, fama da marca e tal, mas provavelmente existe uma grande possibilidade de que aquela fralda mais cara ela tenha maior quantidade de poliacrilato de sódio lá dentro, capaz de absorver maior quantidade de água, tá? Pessoal, ficou claro o que conversamos aqui com relação às fraldas? Tudo bem? Ok, Gabriel. Obrigado aí pelo retorno. Bernardo também. Beleza. Maria, entendeu? Ok. Então, pessoal, olha só um resumo que a gente vai fazer agora, tá? Bem interessante esse resumo. Íons ou moléculas interagindo, tá? Vamos lá. Existem íons envolvidos? Então, vários tipos de interações, né? Um apanhado geral do que a gente viu semana passada e hoje, tá? Existem íons envolvidos? Sim, existem. Vamos para cá. Ó. Se existem íons envolvidos, existem moléculas polares e íons presentes? Sim. Então, vejam, eu respondi que tem íons presentes na interação e também tem moléculas polares. Então, as forças serão do tipo íon dipolo. É o caso do poliacrilato de sódio lá com a água na fralda, né? Ó. Então, ou sal KBr em água, um composto iônico, né? O KBr é um sal, um composto iônico interagindo com moléculas de água. Existe uma atração muito forte da água pelo potássio e pelo bromo, porque você tem íons ali formados, né? Então, se tem íons envolvidos e tem moléculas polares envolvidas, eu vim para cá. Eu tenho forças do tipo íon dipolo. É a maior interação intermolecular possível, tá? Na verdade, interações, né, nesse caso, entre um íon e uma molécula, né? Interações intermoleculares das existentes é a mais forte. Agora, se existem íons envolvidos, né? Eu disse que sim. Só que não existem moléculas polares, eu disse que não existem moléculas polares, ó, então só tenho ligação iônica, tá? Não tem moléculas polares presentes, só tem íons presentes. Então eu terei ligação química, eu terei ligação iônica, por exemplo, lá o cloreto de sódio, né? Nitrato de amônio. Então, eu tenho ali a formação de compostos iônicos, tá? Agora, vamos responder não para a pergunta íons envolvidos. Não tem íons envolvidos, né? Então, eu venho para cá. Existem moléculas polares? Eu vou dizer que não, primeiramente, tá? Então, não tem moléculas polares. Então, eu só tenho moléculas apolares. E aí, as forças são as forças de London, de polo induzido, né? O gás argônio, o iodo, são moléculas apolares que interagem através de ligações do tipo forças de London, que são mais fracas, tá? Bom, se eu responder não para íons envolvidos, né? Não tem íons envolvidos. E se eu responder sim para a pergunta existem moléculas polares envolvidas, né? Eu venho para cá. E ainda aqui eu tenho a divisão, né? Existem átomos de hidrogênio ligados a nitrogênio, oxigênio e flúor?
Se eu disser que não, eu tenho apenas moléculas polares do tipo e a interação é de polo. Agora, se eu responder sim para a pergunta se tem hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio, flúor, eu tenho ligações do tipo de polo, as forças de polo, só que aquela especial, as ligações de hidrogênio. Então, não tem íon envolvido, tem molécula polar envolvida. Se a molécula, se eu tiver molécula polar e eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho ligações do tipo hidrogênio. Se eu não tiver esse tipo de interação, né, entre hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e flúor, eu tenho ligações de polo, tá? Então, ordens de força ali, né? Forças íon de polo são mais intensas, depois eu tenho as ligações de hidrogênio, depois as de polo e depois as forças de London, tá? As mais fracas. Claro que uma ligação iônica ainda é mais forte do que isso. Pessoal, existem alguns autores, né, que chamam todas essas três formas de interações intermoleculares de forças de Van der Waals, porque Van der Waals foi o cientista, né, que estudou esse tipo de interação, tá? Então, forças de Van der Waals, alguns autores, né, eles se referem ao conjunto de interações intermoleculares, tá? Alguns outros autores trazem forças de Van der Waals como as forças de London, mas na maioria dos livros você encontra forças de Van der Waals sendo o conjunto de interações, tá? E eu quero deixar claro também para vocês que em determinadas moléculas prevalece um tipo de interação intermolecular, mas pode existir mais interações intermoleculares, mais de um tipo de interações intermoleculares. Por exemplo, eu vou colocar aqui vamos colocar aqui uma molécula. Vamos colocar aqui CH2, não, CH3, CH2, C dupla O, CH2, CH3, tá? É uma cetona, né? C dupla O ali é uma cetona. Então a gente já sabe que é uma molécula polar. Temos aqui o oxigênio, né? Uma região mais rica, né? Uma região mais eletronegativa. Então é uma molécula polar, tudo bem? Então existem interações de polo. Só que vejam, à medida que essa cadeia carbônica vai aumentando, né? Aqui eu tenho 2 carbonos, né? Um grupo etil. Eu poderia ter uma outra cetona com 3, né? Um grupo propil, e aqui também um grupo propil, ou 4 carbonos, e assim por diante. Então, à medida que essa cadeia carbônica, e essa aqui também, né? À medida que essas cadeias carbônicas vão ficando maiores, interações do tipo forças de London também começam a acontecer. É uma região apolar, né? Uma região formada ali apenas por ligações entre carbono e hidrogênio. Porém, quanto mais comprida for essa cadeia, mais intensas começam a ficar também as forças de London. Então, na mesma molécula, eu posso ter mais do que um tipo de interação ao mesmo tempo, tá? Claro que prevalece uma ou prevalece outra, tá? Mas fiquem cientes de que eu posso ter mais do que um tipo de interação intermolecular acontecendo ali simultaneamente, tá? Ok? Pessoal, perfeito. Deixa eu só parar de compartilhar isso aqui. Não, posso deixar aqui? Sim, posso deixar, tá? Deixa eu só conversar com vocês aqui, então. Então, vimos na semana passada ligações químicas, né? Hoje a gente viu como as moléculas ou compostos se interagem, ok? Vimos os tipos de interações entre esses compostos, né? Vimos, então, ligações intermoleculares. Ligação química é ligação intramolecular, é o que está acontecendo dentro da molécula. Então, ligação iônica, ligação covalente, dentro da molécula, né? Ou dentro do composto iônico, é ligação intramolecular. Hoje focamos nas interações intermoleculares. Agora vocês têm condições ali de resolver
grande parte ali dos exercícios da lista de exercícios que fala sobre interações intermoleculares que estão ali misturados com aqueles exercícios de ligação química. Na verdade, é difícil separar, né? Ficou difícil para mim separar em duas listas de exercícios separadas. Então, eu deixei numa única ali. Hoje vocês têm condições de olhar para ela toda, tá? Eu quero fazer um exercício aqui do vídeo, da lista. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que é o 54. Deixa eu só ver se é mesmo. Para a gente finalizar a aula de hoje, depois eu quero só falar um pouquinho sobre o 54. Não, 58. Aqui, ó, 58, é o 58, tá? Depois a gente finaliza conversando sobre os vídeos lá. Olha o 58, vamos ver se a gente conseguiu entender um pouquinho isso, porque o 58 já vai linkar o nosso assunto da aula de hoje com também os vídeos que eu passei para vocês assistirem essa semana, tá? Uma substância polar tende a se dissolver em outra substância polar. A gente conversou isso na semana passada, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, polar, substância polar se dissolve melhor num solvente polar. Um composto apolar se dissolve melhor num composto apolar. Por isso que tem aquela frase, né? Semelhante dissolve semelhante, tá? Com base nesta regra, indique como será a mistura resultante após a adição de bromo, Br2, né, o composto bromo, ó, a mistura inicial de tetracloreto de carbono, CCl4, e água. Tá? CCl4 e água. Então, eu tenho lá uma mistura entre tetracloreto de carbono e água. E eu jogo bromo lá dentro. O que vai acontecer? Então, vamos só colocar as fórmulas aqui dos compostos, né? Olha lá o tetracloreto de carbono. Eu tenho 4 cloros ligados a um átomo de carbono. O que a gente viu na aula da semana passada? Que quando eu tenho átomo de carbono ligado a 4 átomos iguais, eu tenho uma molécula. A molécula é apolar, né? Apolar, tá? É uma molécula apolar, porque os vetores de momento de dipolo acabam se anulando, né? Eu teria um vetor de momento de dipolo apontando aqui para o cloro, só que eu tenho um outro aqui apontando para esse cloro, e esse elimina esse. A mesma coisa aqui, eu teria um vetor de momento de dipolo apontando para esse cloro nessa ligação, porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono, né? Aqui eu teria um vetor de momento de dipolo apontando para esse cloro, só que esses vetores acabam se anulando também. Claro que a estrutura é tetraédrica, né? Não é achatada ali no plano, é tetraédrica, mas os vetores ali acabam se anulando. Por isso que a molécula num todo ela é apolar. Cada ligação covalente aqui, a gente viu que é covalente polar, né? É covalente polar, porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. A ligação é covalente polar. Porém, no todo, a molécula é apolar. E a água, né? A água a gente já viu também. A água é uma molécula polar, né? Vejam que aqui temos um vetor de momento de dipolo apontando para o oxigênio, aqui também. Esses dois vetores se somam, eu acabo tendo um vetor resultante apontando lá para o oxigênio. Quando eu somo esses vetores, eu vou ter lá um vetor apontando para o oxigênio. A gente viu também, né, que uma das regras é olhar para o átomo central, e aqui sobra par de elétrons no átomo central. Tá? Lembra que o oxigênio tem 6 elétrons, né? Sobra par de elétrons no átomo central. Quando eu tenho 3 átomos se ligando, o átomo central tem par de elétrons não compartilhados ali. Deixa eu só fechar aqui que veio um sol aqui, está piorando a projeção. Então, temos par de elétrons lá no átomo central que não participam da ligação química. Temos uma molécula polar, né? Temos aqui uma molécula polar.
Tá? Bom, temos duas moléculas. Dois solventes, tá? Dois solventes. Um solvente apolar e um solvente polar. Quando eu misturar esses dois solventes, já puxando para os vídeos lá que eu passei para vocês assistirem essa semana, né? Esses dois solventes, eles não irão se misturar. Vai formar uma mistura heterogênea, né? Não vai ter uma mistura aqui desses dois solventes. E aí ele pede, quando eu coloco bromo nesse becker contendo essas duas substâncias, né? Elas estão separadas. Eu tenho lá duas fases. Quando eu coloco bromo e agito, o bromo ele vai ficar aonde? Ele vai ficar solúvel no tetracloreto de carbono ou ele vai ficar solúvel na água? Então, analisando o bromo, vamos analisar o bromo aqui, ó. O bromo, né? A molécula de bromo. Deixa eu só dividir aqui assim. O bromo, Br2. Professor, Oi, uma dúvida. fale. Como a gente vai saber o cloro é mais electronegativa que o carbono? Exato. E depende de número atômico e de massa. Você vai buscar na tabela, você vai olhar para a tabela de eletronegatividade, tá? Deixa eu só pegar ela aqui, ó. Vou te mostrar ela aqui, ó. Você vai buscar uma tabela que traz a eletronegatividade dos átomos. E daí você vê aqui, ó, que o cloro tem eletronegatividade 3, enquanto que o carbono tem eletronegatividade 2,5, tá? Então, por isso que você acaba concluindo que o cloro, né, é mais eletronegativo que o carbono. A eletronegatividade, ela cresce, ó, dessa região da tabela periódica para cá, ó. Então, aqui nessa região aqui, né, dos halogênios, né, na parte superior, né, da tabela periódica, no lado direito superior, tirando os gases nobres, né, temos os átomos mais eletronegativos, tá? Tá. Tem que consultar uma tabela, tá? Você não precisa gravar esses números. Tá. Voltando ali, pessoal, olha o bromo aqui, ó. Tá? Olha o bromo. O bromo é um halogênio, está na família 7A, tem 7 elétrons na camada mais externa, ele faz uma ligação com outro átomo de bromo. O meu azul aqui não está tão bom, né? Eu tentei representar aqui a molécula. Vejam que a molécula é apolar, né? Temos aqui uma ligação química covalente, é compartilhamento, né? Então aqui é ligação covalente. Porém, os dois átomos são iguais, a eletronegatividade é igual. Então, a ligação é covalente apolar. Isso, ó, ligação covalente apolar. Como só tem dois átomos ali, a polaridade da molécula é a própria polaridade da ligação. Então, a molécula num todo, a gente viu que a molécula também, ali nesse caso, é apolar. Tá? Molécula apolar. Então, vejam, quando eu jogar essa molécula apolar aqui, ó, né? Nessa mistura heterogênea e agitar, o bromo ele vai querer ficar misturado com quem? Com o tetracloreto de carbono ou com água? Ele vai querer se misturar com o tetracloreto de carbono, tá? Porque as polaridades são mais parecidas, tá? A interação entre o bromo será muito mais forte com o tetracloreto de carbono do que com a água. Ok? Mas um pouquinho de bromo não se pode ficar misturado com a água? Até pode, tá? Porque a gente não tem só os extremos. O bromo ou mistura com cloro ou com a água. Não. A polaridade dele é mais próxima de quem? É mais próxima do tetracloreto de carbono. Então, grande parte dele se solubilizará no composto tetracloreto de carbono. Pode ser que um pouquinho se solubilize em água, mas muito pouco. Tá? Então, essa é a ideia que vocês têm que fazer. Tá? Vocês têm que ter que, mesmo uma substância apolar, um composto apolar, eu até consigo solubilizar um pouquinho dele num composto polar, num solvente polar, como o iodo
e água. Eu consigo solubilizar um pouquinho de iodo, que é bem parecido, né? I2 ou BR2, é fórmula igual, né? I2 ou BR2, o iodo é apolar também. Eu consigo solubilizar um pouquinho dele em água, mas é muito pouco. E eu tenho que agitar bastante, triturar bastante, e eu consigo solubilizar muito pouco. Já o iodo num solvente orgânico solubiliza rapidamente e bastante. Então a solubilidade ela é melhor ou é pior, de acordo com a polaridade do composto e do solvente, tá? Não significa que um composto apolar não se solubilize em nada num solvente polar. Não, pode ser que um pouquinho se solubilize, mas muito pouco. Tá? Então, tenham essa ideia. Quando vocês forem fazer lá uma dosagem de algum herbicida, por exemplo, você olha para a molécula e você vê que a molécula é totalmente apolar. Daí você pensa, mas o professor de química disse que não vai misturar com água isso. E o fabricante diz para você misturar tantos gramas em tantos litros de água, né? Lembra lá, né? Que sim, solubiliza, só que solubiliza menos. Depende da quantidade ali, depende dessas polaridades, né? Então você pode ter uma certa solubilização. Geralmente as quantidades lá de herbicida, as concentrações são baixíssimas, então consegue sim dissolver aquele composto apolar num solvente polar como a água, tá? Consegue. Por quê? Porque as doses são baixas, você tem uma certa solubilidade, tá? Então, isso que eu queria deixar claro para vocês. E daí, voltando aqui para a questão, resumindo, né? A mistura inicial de tetracloreto, quando se adiciona bromo a uma mistura inicial de tetracloreto de carbono e água, vamos ter uma mistura heterogênea, tá? A mistura é heterogênea porque tetracloreto de carbono e água não se misturam, com o bromo se dissolvendo principalmente no tetracloreto de carbono, tá? Então, letra D, ó, tá? O bromo, ele é apolar. Ele se dissolve, ó, principalmente, ó, a palavra correta, né? E não totalmente aqui, ó. Totalmente seria uma palavra muito forte para estar aqui, tá? Porque pode ser que um pouquinho de bromo se dissolve também na água, mas principalmente o bromo se dissolverá no tetracloreto de carbono, tá? Então, letra D é o que vocês assinalariam, ok?